Muito boa noite a todos. Senhoras, senhores, jovens, convidados, sejam todos bem-vindos. E é sempre com muita alegria que a gente vem para falar hoje, particularmente, de Jesus. Nosso tema é justamente esse: quem é Jesus? Acontece que, para falar de Jesus, é um tema vastíssimo. Precisaríamos aí de muitas horas, seminários, e o tema ainda não se esgotaria, não é? Mesmo que a gente pegasse para falar só do Jesus teológico, que é o Jesus da Bíblia, ou se a gente preferisse falar do Jesus histórico, que é o Jesus que os historiadores acreditam que realmente existiu, tanto faz, seria da mesma forma um tema bastante amplo. Então, qual foi a ideia que nós tivemos? Vamos pegar uma letra de uma música, que eu acho que a maioria de vocês conhece, que é de Carlinhos Conceição, que tem exatamente esse título: Quem é Jesus? Quem é que conhece essa música? Muita gente conhece, né? Principalmente. Foi falha aqui, foi falha. Não, é porque não foi combinado. Não foi combinado. Então, o objetivo da gente aqui não é esgotar esse tema. Mas o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar essa letra e vamos fazer um comentário. Também não é para... A gente não pretende fazer aqui uma hermenêutica da letra, uma análise profunda, não. Só comentário. Vamos tentar correlacionar o que diz a letra e o que diz os evangelhos, o que diz a doutrina espírita. Não é? Ok? Então vamos começar. Eu vou ler, eu não vou cantar. Não dá. Cantar eu deixo aqui para o pessoal. Eu vou ler as estrofes, ou os versos, e aí a gente vai ver o que nós podemos falar sobre isso. A primeira estrofe diz assim: sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação nesse mundo foi sacrifício bem maior do que se viu. O que quer dizer isso? De que a canção está falando? Lógico, Jesus. O título já diz tudo. Ok, mas que momento da história de Jesus essa primeira estrofe está se referindo? Olha só: ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós. Então está falando de quê? Da encarnação de Jesus, do processo encarnatório de Jesus. Aí outra pergunta que poderia ser feita: de onde o autor da letra tirou isso? Bom, não foi dos evangelhos canônicos, dos evangelhos que estão lá na Bíblia, pelo menos dessa forma aqui não, nem foi também do evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu não sei, eu não conversei com ele para saber, isso é com ele. Agora, eu vou me basear no que eu já li, nas obras que eu já li, que falam sobre isso. São muitas, mas eu vou destacar aqui duas. A primeira obra é Miramês, Maria de Nazaré. Vocês conhecem? Um belíssimo livro, né? Então, nessa obra de Miramês, Maria de Nazaré, fala alguma coisa. E o outro livro é O Sublime Peregrino, esse menos conhecido, né, do público espírita, de maneira geral. Esse livro, o autor espiritual é Ramatiz, e psicografado por Hercílio Maes, ou Maes, não sei. Então, nesse livro também fala sobre esse processo. E tem também alguns discursos, algumas palestras. Por exemplo, Raul Teixeira fala alguma coisa, e outros.
Vamos começar pela obra de Miramês, capítulo 16. Me permitam fazer a leitura, porque eu não tenho uma memória muito boa, posso me perder. Então, eu copiei aqui um trecho que nos interessa. Capítulo 16, de Maria de Nazaré. Se queres saber quem é esse Messias, esse Cristo de Deus, que veio por misericórdia à terra, trazendo uma mensagem de libertação para todas as criaturas, saiba que ele, Jesus, desceu de degrau em degrau, na mais difícil engrenagem que o homem possa conceber. Desceu de degrau em degrau, quer dizer, a coisa foi lenta. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Outro trecho. O Messias, para chegar até nós, se apagou. Está lá no livro. Como faz um sábio diante de uma criança ou de um homem primitivo. Sim, ele se apagou. Conforme a letra da música. Mas ele se apagou em que sentido? Tanto no sentido de luz, porque se Jesus viesse com sua energia, primeiro que não ia conseguir nem encarnar. Um corpo físico não iria permitir isso. E não, a gente não poderia nem olhar para Jesus. Só a luz intensa. Então ele teve que se apagar mesmo. Mas ele se apagou também em termos de ficar mais receptivo. Ele se apagou em termos de linguagem, porque ele tinha uma linguagem muito mais avançada de onde ele veio. Ele teve que relevar a ignorância das pessoas da época. Então ele se apagou nesse sentido. Voltando aqui para a obra do Ramatiz, a obra de Ramatiz tem mais riqueza de detalhes sobre esse assunto. Capítulo 2. Eu vou ler também um trecho. Agora o que eu vou ler é de Ramatiz, né? A fim de vencer a distância vibratória entre o seu fulgente, quer dizer, iluminado, reino angélico e o mundo terreno sombrio, o nosso, ele, quer dizer, Jesus, empreendeu um esforço indescritível de autorredução. Ou seja, sim, ele se encolheu, como diz a letra da música também. Por que ele teve que se encolher? Porque ele precisava ajustar o seu perispírito, que já foi complicado, porque não foi um perispírito que ele utilizou nada daqui. Ele teve que retomar perispíritos de outras encarnações. Ele teve que ajustar-se ao metabolismo biológico de um corpo carnal. Então, sim, ele se encolheu. Raul Teixeira, numa palestra, ele diz assim: é como se você imaginasse assim, um sol e queresse que o sol coubesse dentro de um jarro de barro. Não dá, é dificílimo, né? A luz de Jesus muito intensa. Então, um processo realmente complicado. E Ramatiz diz: não foi fácil, não foi simples e foi até perigoso. Por que foi perigoso? Porque certamente existiam muitos espíritos trevosos que não queriam a encarnação de Jesus e que lutaram contra isso. Mas a equipe, os engenheiros celestiais estavam tomando conta de tudo. Teria que dar tudo certo. Eu vou ler mais um trecho. O verdadeiro sacrifício de Jesus foi decorrente da penosa e indescritível operação milenar durante o descenso, a descida espiritual vibratória, para ajustar o seu psiquismo angélico à frequência material do homem terreno. Está vendo aí? Olha o começo do trecho. O verdadeiro sacrifício. Porque se eu perguntasse aqui,
para qualquer um. Qual foi o momento mais difícil de Jesus? Qual foi o momento que ele mais sofreu? Todo mundo ia dizer a mesma coisa. A cruz, a crucificação, o Calvário. De fato, não há dúvida que esse momento foi doloroso. Foi. Mas segundo o Ramatiz e outros autores que corroboram com essa ideia, o momento mais difícil, mais penoso, o sacrifício maior foi a encarnação de Jesus. Bom, não, mas eu continuo com a minha opinião lá dos evangelhos tradicionais. Ok. Mais uma estrofe da música. Já era o mestre da luz, arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta. Já era o mestre da luz. Voltando aqui para o livro de Miramês, eu vou ler mais uma vez um trecho. Esse Cristo não é somente o diretor da Terra, mas um dos participantes da fraternidade cósmica existente na nossa galáxia, a qual pertencemos na bondade de Deus, na conquista de nós mesmos. Está vendo? Já era um mestre há muito tempo. Diretor da terra, a gente diz governador, é a mesma coisa, diretor, governador. São expressões que a gente já conhece sobre Jesus. Por isso ele era um mestre da luz. Continuando no mesmo estrofe. Sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Que lembra isso? Sarça que queima. Onde é que tem isso? Aí você vai ver lá em Êxodo, capítulo 3. Quando Moisés sobe o Monte Sinai para receber as primeiras orientações de Yahvé. Logicamente a gente sabe que não era Deus que estava falando com ele, era um espírito superior. Mas não vamos complicar a coisa. Então, lá, nesse momento, nessa passagem bíblica, Moisés recebe lá as primeiras orientações, o nome de Deus, etc. Mas o autor da canção está dizendo sarça que queima. Sarça é um arbusto espinhento, porque lá na história da Bíblia dizia que Moisés ficou em frente a essas sarças que queimava e não se consumia, não é isso? E aí, por que Carlinhos Conceição está dizendo que era sarças que queimavam bem antes do Monte Sinai? Porque ele está dizendo que Jesus já era espírito muito antes de Moisés. Não, professor, mas a gente vê na Bíblia a sequência seguinte: Moisés primeiro, depois veio Jesus. Jesus encarnado. Jesus, espírito, já existia há muito tempo. É isso que a letra da música está dizendo. Sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Deu para entender isso? Beleza, né? Outro estrofe da canção. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Essa parte da canção está lembrando uma passagem muito conhecida do Novo Testamento, né, do Evangelho, que é a parábola da ovelha perdida. É isso? Essa parábola, na forma de parábola, está em Lucas, capítulo 15, na forma de parábola, mas o texto de Mateus, que é anterior a Lucas, Jesus estava conversando com seus discípulos e fez alguns questionamentos. Eu vou ler aqui essa parte porque ela casa mais com a questão da música. Jesus falando para os seus discípulos:
O que vocês acham? O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará muito contente com aquela ovelha, do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, olha aqui, da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Das ovelhas eles confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém, diz a letra da música. Mas pequenino, ele falou pequenino, se perca, que história é essa? Pequenino não é ovelha, é ovelha pequenina? Não, é porque no começo do capítulo 18, Jesus, os discípulos, perguntaram para Jesus de quem era o reino dos céus, quem é que merecia o reino dos céus. Aí Jesus pega uma criança, chama a criança e coloca na frente dos discípulos e diz, olha aqui, quem se comportar como uma criança, não é que o reino dos céus seja das crianças, como alguém já interpretou totalmente errado. Como? De que maneira? Simples, de coração puro, é que vai ter o reino dos céus. Então ele estava falando sobre isso. E mais na frente ele faz esses questionamentos aqui que eu acabei de ler. Por isso é que no final ele fala, desses pequeninos, não se perca ninguém. Ok? Deu para entender? Então o Pai não quer que se perca ninguém. Se nós pensássemos em termos mais amplos de planetas, de um cara que toma conta de planetas, quem seria essa ovelha perdida? Adivinha? Se nós pensássemos em planetas, quem é essa ovelha perdida? A Terra. A Terra que é a ovelha perdida. E quem é que veio resgatar essa ovelha perdida? Jesus. E veio de longe. Veio de muito longe. Então, é isso. Esse mundo de provas e expiações, que é a Terra, Jesus veio para dar um norte, para servir de modelo, para que ele se regenere. Olha o último verso da estrofe que eu li. Pacificadas as ovelhas, nós, e regeneradas também. Eu não sei se ele colocou essa palavra de propósito na letra, regeneradas, mas a gente lembra que o futuro da Terra, eu só acho que não está muito perto, não. Mas é de regeneração. Com essas guerras, essas coisas aí, eu acho que não é mais. Eu acho difícil. Eu posso estar sendo pessimista. Outra estrofe. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Essa ideia de pobrezinho, logicamente, que faz referência à condição que Jesus nasceu. E todo mundo conhece lá de Lucas. O pessoal gosta, sempre olha para o texto de Lucas, né, para falar do nascimento de Jesus. Família sai de Nazaré, José, Maria, grávida, chega a Belém, cidade lotada. Dizem alguns que era por causa de um censo, mas os historiadores dizem que esse censo nunca existiu, mas enfim, estava na cidade. E muita gente. E aí o jeito foi arrumar um lugar para Maria descansar, num local improvisado, uma estrebaria. Aquela história lá da manjedoura que todo mundo conhece. Tem um pastor na internet, que de vez em quando eu acompanho, chamado Rodrigo Silva. Ele diz que é especialista, estudioso, cientista, arqueólogo. Que ele diz lá nas entrevistas dele que essa ideia de José ser pobre não faz sentido. Porque se ele era carpinteiro, ou mesmo se ele era construtor,
porque há também uma dúvida sobre isso, porque para ele ser carpinteiro é muito complicado no local que não tem árvore, e não tem vegetação exuberante, que é lá Galileia, vegetação muito pobre. Então provavelmente ele fosse construtor, mas isso aí é uma polêmica que existe. Mas ou carpinteiro ou construtor, certamente ele não faria parte das classes menos favorecidas, com certeza não. Então a ideia de pobrezinho é com relação mesmo às condições de nascimento, não à classe social a que José e Maria pertenciam. E tem outra, também Rodrigo Silva, com relação a esse local de nascimento de Jesus, ele fala o seguinte, eles saíram de Nazaré para Belém. Foram para Belém por quê? Porque era o local dos antepassados de José. Se era o local dos antepassados de José, certamente eles tinham parentes lá em Belém, pela lógica. Então eles foram procurar a casa desses parentes. Só que por causa da quantidade de pessoas na cidade, eles não acharam um quarto para eles. Então, o Rodrigo Silva, como é arqueólogo, ele diz que naquele tempo as casas tinham vários andares, 2, 3 andares, e que os andares de cima era o quarto, era sala, etc. E embaixo era o local onde se guardava os animais, os pequenos animais que a família criava. Então foi nesse local que Maria foi acolhida. E em Mateus, capítulo 2, versículo 11, em Mateus, como eu disse, texto anterior a Lucas, Mateus diz que os sábios do Oriente, que o pessoal conhece como reis magos, mas isso foi invenção depois, não tem nada de rei nem mago. Magos é porque é um estudioso das estrelas, né? Mas lá em Lucas, lá em Mateus, pode ler que lá não tem negócio de rei mago, tem sábios, né, que é do Oriente. E no texto de Mateus, ele diz que os sábios encontraram Jesus aonde? Numa casa e não numa estrebaria. Aí você pode, não, tudo bem, dá para ajeitar, porque Maria estava na estrebaria embaixo, mas aí as pessoas foram embora e ela arrumou um lugar dentro de casa. Bom, raciocínio lógico. Vamos continuar com a letra da música. Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. É outra passagem muito conhecida do Evangelho. Como Jesus se perdeu dos pais? Então todo mundo sabe que a família saiu de Nazaré para Jerusalém para a festa da Páscoa. Não é isso? Todo ano tinha essa peregrinação. Na ida, Jesus, criança, 12 anos, aliás, essa é a última passagem que fala de Jesus criança, ia, uma hora ele estava aqui com os pais, outra hora ele estava lá na frente com os parentes, criança, né? Ficava indo e voltando, aquele negócio dele. E foram, chegaram em Jerusalém. Terminou a festa da Páscoa, voltaram para Nazaré. E aí, andando na estrada lá, aquela multidão, Maria começou a olhar, a procurar, cadê o menino? Cadê Jesus? Que você viu Jesus? Você viu? Não. Procurou os pais, cadê Jesus? Não sei, está com vocês não. Volta para Jerusalém. 3 dias procurando Jesus. Acharam Jesus aonde? No templo. Olha a letra da música. Foi encontrado no templo pregando a paz. Foi encontrado mesmo no templo pregando a paz. Por quê? Ele estava conversando, confabulando com os doutores da lei, que estavam até admirados, de boca aberta, da sabedoria daquela criança de apenas 12 anos. Maria, uma reação normal de uma mãe. Meu filho, pelo amor de Jeová, o que foi que houve? O que
você está fazendo aqui? Nos deixou preocupadíssimos. E foi que Jesus respondeu: por que estão me procurando? Não sabia que eu estava aqui na casa de meu pai tratando de seus assuntos? Só disse isso. Voltou com a família para sua casa. Essa passagem, ela é bastante simbólica, porque ela representa um aviso, o primeiro aviso talvez que Jesus tenha dito para seus pais, para sua família, que ele não ia ficar com eles. A missão dele, espiritual, muito maior. Foi um aviso, uma charada que ele lançou, porque eles nem entenderam muito bem não, essa coisa. Continuando, outro trecho da música. Montanha acima falou. Quem falou? Jesus. Que montanha? Aí você vai ver em Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte. Em Mateus, esse Sermão do Monte é extenso, é completo. Em Lucas aparece também em fragmentos desse sermão. Então, em Mateus, ele está mais completo, inclusive com as bem-aventuranças, que é a parte mais bela do Sermão do Monte, quando Jesus explica a verdadeira felicidade, o que é ser verdadeiramente feliz, as bem-aventuranças. Então, esse trecho da música está falando isso. Montanha acima falou. É essa passagem bíblica que os teólogos eles dizem que é o eixo primordial da filosofia do Cristo. É esse sermão que ele organizou. Tem até um seriado aí que eu estava assistindo e vi, né? Não sei como é o nome do seriado, esqueci agora. The Chosen, isso. The Chosen. E parece lá o pessoal, só que, pelo amor de Deus, tem umas coisas, né? Umas fantasias fantásticas, né? Porque os discípulos aparecem distribuindo, fazendo panfletagem do discurso de Jesus, pregando nas paredes. O pessoal não sabia nem ler. Aquele ali era caríssimo, o papiro. Eu saí pregando papiro, não. Mas tudo bem, é poético, né? A licença poética. Muito bem. Escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Como Jesus sentiu essas dores nossas? Ele sentiu porque o seu perispírito, sensibilíssimo, sentia tudo que as pessoas sentiam. Suas dores, suas mágoas, suas revoltas, seu orgulho, sua vaidade. Ele sentia como dor, como tristeza profunda. Então suas dores, né? Nossas dores, sentiu. Reconciliou o céu com a terra. Na tradição cristã, essa reconciliação, segundo eu fiz uma pequena pesquisa, acontece no momento da morte de Jesus. O sangue de Jesus reconciliou, quer dizer, apagou os pecados do mundo. Eu nunca entendi isso direito, mas também não vou ficar pensando nisso. Porque para nós, espíritas, essa reconciliação do céu com a terra, ou seja, Deus e Deus com a gente, se deu através de Jesus, através da sua doutrina, da sua palavra, dos seus conceitos, do que ele orientou. É isso que a gente deve entender. Do amor, do perdão que ele ensinou, da justiça, etc. E isso é que fez a reconciliação. Não a morte, a vida, não a morte. E do Calvário mesmo humilhado pediu. Ora, somando os 4 evangelhos, Marcos, Mateus
Lucas e João. Eu falei Marcos primeiro porque foi escrito primeiro, embora na Bíblia esteja em segundo lugar. São 7 frases. Seria impossível pensar assim, Jesus falou todas as 7, não. Mas falou uma no Evangelho, outra no outro. Mas vamos ver aqui o que está colocado na letra da música. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. Essa frase, essa passagem está em Lucas, dentre as falas do Cristo na cruz. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual crianças, mais ignorantes que maus. Carlinhos Conceição está dizendo aí que Jesus, até na hora da cruz, da dor intensa lá, ele não deixou de nos amar, de querer nos ajeitar. Jesus continuava a ensinar, mesmo na crucificação. E entregou assim ao Pai seu Espírito. Desencarnou. Porque também é outra frase atribuída a Jesus. Em tuas mãos entrego o meu Espírito. Está também em Lucas. Foi o que mais colocou frases em Lucas. E a gente sabendo da doutrina espírita que quanto mais elevado é o espírito, mais rápida é a sua desencarnação, não é isso? Então a gente deve entender que a desencarnação de Jesus foi quando ele terminou de falar o que ele tinha para falar, quando ele disse a última frase, desencarnou rapidamente, nos prometendo chegar conosco até o final. De onde é que tirou isso? De onde é que tem essa ideia? Se a gente ler João, capítulo 14, versículo 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Já temos esse Consolador, para que fique convosco para sempre, até o final. Quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim. Por que trevas? Como é que uma treva é dissipada? Como é que se acaba com uma treva? Com a luz. A luz é que dissipa a treva. Jesus, sendo a luz, vai dissipar trevas em mim. Que trevas? Tudo de ruim que eu tiver. Todas as baixas paixões, más tendências, vai ser dissipado com a luz, se você tiver essa luz dentro de você. Todo perdão, Jesus falou tanto de perdão, deu tanto exemplo de perdoar, mas a gente vê aqui e acolá, infelizmente, tristemente, alguém diz assim: isso eu não perdoo de fulano, perdoo tudo, eu faço tudo, faço qualquer tipo de caridade, mas isso eu não perdoo. Está fraco. Cadê Jesus? Cadê o perdão que ele ensinou? Renovação. Homem novo. Se você seguir esse modelo que guia, que é Jesus. Livre arbítrio. Estou citando aqui versos dessa estrofe. O livre-arbítrio nós sabemos que é uma lei. Deus nos deixa o mérito da escolha. Tá, eu não quero perdoar. Bom, você é livre-arbítrio. Mas nós sabemos que existe uma outra lei, que é de causa e efeito. Então certamente você vai ter que responder por isso. Com certeza. Certamente não. Com certeza. E o último verso: a luz do mundo acesa em meu coração. Aí eu deixo uma reflexão para todos nós. Essa luz está realmente acesa e bem acesa
dos nossos corações? Meus irmãos, muito obrigado pela paciência. Até a próxima, se Deus quiser. Vão em paz.